Efésios capítulo 3, versículos 1, 2 e 7. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. E no versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças porque fomos alcançados, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia o Senhor nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso todo louvor, honra e majestade seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Queremos clamar por esse trabalho, pela regeneração dos ouvintes, santificação dos salvos, para que o número dos eleitos, a plenitude dos judeus e gentios, vá se completando até o retorno do Senhor Jesus em glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ser preso não é bem visto aos olhos da sociedade. Geralmente o preso que sai em liberdade encontra-se muita dificuldade para refazer a vida por conta da discriminação e diferenças que a sociedade faz. Mas ser preso por causa do Senhor Jesus é diferente. A aplicação da pena de uma pessoa que está em custódia pela causa do Senhor Jesus depende nada menos e nada mais do que do próprio Senhor Jesus. Ele executa a pena. Ele tem o poder de absolver ou condenar, até mesmo a pena de morte, como foi o caso de muitos mártires da igreja. Muitos aprisionados por causa do Senhor Jesus que não negaram o seu nome, morreram porque o Criador do universo, aquele que tem controle sobre toda a humanidade, consentiu. Lembremos da sua própria morte injusta na cruz do Calvário, porque ele mesmo se deu como sacrifício perfeito para remir os pecados do seu povo. Eu chamo a atenção dos ouvintes para a expressão por esta causa, por esta razão, que nos remete ao contexto literário anterior e que vincula o assunto precedente, estreitando a sua conexão em atenção à igreja, simbolizada pelo novo homem criado, pelos concidadãos dos santos e pela família de Deus, que é composta por judeus e gentios, e que foram reconciliados em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E nesses primeiros 13 versículos, Paulo vai tratar do propósito da igreja, desse novo homem criado na nova dispensação da graça de Deus, cujo objetivo é glorificar o Senhor Jesus através da maravilhosa sabedoria de Deus aos principados e potestades nas regiões celestes, incluindo o seu ministério como líder da igreja pela vontade e poder de Deus. Então hoje nós vamos considerar apenas os versículos 1, versículo 2 e 7, que trata sobre o ministério genuíno de Paulo. Esse é o assunto, o ministério verdadeiro do apóstolo Paulo. Eu quero considerar, em primeiro lugar, com os ouvintes, as tribulações de Paulo, em segundo lugar, a graça de Deus, e em terceiro lugar, a força operante do seu poder. Nós lemos no versículo 1, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo tem uma motivação pastoral e não acadêmica ou teológica. Ele estava preso em Roma e não queria que os efésios compreendessem mal a situação encarcerada em que ele se encontrava. Por isso, Paulo encoraja os efésios, mostrando que as tribulações na vida cristã é normal, não por causa dos erros e pecados, mas por causa de Cristo e do seu evangelho. O que incomoda o mundo é a luz do evangelho da glória de Cristo. Observe que Paulo afirma que era prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de Roma ou prisioneiro de Nero. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. João Calvino diz que as coroas e cetros dos reis não são tão honrosos quanto as algemas de um prisioneiro de Cristo. De uma forma geral, as pessoas estão em custódia por causa dos crimes que cometeram.
mas não Paulo, que teve oportunidade de testemunhar perante o imperador, o então Nero. Não é à toa que Paulo vai pedir oração no capítulo 6, versículos 19 e 20, para que ele pudesse falar de acordo com a vontade de Deus. Nós lemos: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo, apesar de apóstolo dos gentios, ia primeiramente em direitura aos judeus, que geralmente rejeitavam, perseguiam e insultavam-no. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Observe que Paulo se utiliza dessa palavra graça várias vezes, referindo-se à sua oficial comissão apostólica. Nós lemos em Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Romanos 15, de 15 e 16, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória por causa da graça, que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus. Outra passagem, 1 Coríntios 3, 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E em Gálatas 2, 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Essa é a graça de ser chamado, comissionado e perseguido. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. As vocações são graça. O ministério da palavra é de graça. Não somos nós que nos comissionamos, mas Deus nos comissiona, nos dando esse encargo privilegiado de pregar o Evangelho. Eu, por exemplo, faço esse trabalho duro pela graça. Vocês têm acesso à pregação do Evangelho de graça. Só minha mulher, Ed, sabe o quanto é penoso realizar esse trabalho, mas é pela graça. Essa comissão de ministro é pela graça de Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A graça é estendida a pecadores impenitentes e culpados. Esse privilégio que você tem de ouvir o Evangelho é de graça. Eu não ganho absolutamente nada da igreja onde sou pastor para realizar esse trabalho. É por pura graça de Deus estendida a você, que tem sido exposto à pregação do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. A minha maior alegria é realizar esse trabalho de graça. Isso é graça. Por isso Paulo diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. E no versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Muitos ministros do Evangelho poderiam perceber um salário muito melhor como engenheiro, advogado, médico, comerciante, etc., mas preferem ganhar bem menos para ser ministros de Cristo. Seja qual for as circunstâncias, dolorosas ou não, penosas ou não, custosas ou não, a relação é em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, a quem os ministros servem. Seja a situação que for, prisioneiro ou livre, somos servos do Senhor Jesus. Ele nos capacita no exercício do nosso ofício. Se Ele de fato nos chamou pela sua graça, Ele capacita para a atividade da vocação. Assim é com outras vocações também. Quando Cristo chama soberanamente nas vocações mais variadas, Ele capacita com poder.
Então o profissional, primordialmente, vai servir o Senhor Jesus no trabalho que realiza, e assim será um excelente profissional. Um sapateiro que se converteu na pregação de Lutero lhe perguntou: agora que me converti, devo ir a um seminário? Lutero lhe respondeu: não, faça bons sapatos e cobre o preço justo por eles. Foram ter com João Batista alguns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Por isso Paulo disse que cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. Observe aqui no versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. O ministério não depende de artifícios, não depende de truques, sabedoria ou poder humano, mas o poder pertence a Deus por intermédio do Espírito Santo. O poder é de Deus e não da astúcia humana. Temos a operação eficaz do Espírito Santo. É segundo a força operante do seu poder que ele promove o seu reino. É segundo a força operante do seu poder que ele expande o conhecimento do Evangelho. Nós vemos no evangelicalismo moderno as grandes campanhas e organizações de uma ou mais igrejas com um bombardeamento da mídia com passeatas e carreatas, shows com cantores gospels famosos, pregadores eloquentes e com grande capacidade de oratória. Apresentações teatrais e movimentos nas praças públicas com alto-falantes, bem como apelos com o propósito de levar seus ouvintes a uma decisão por Cristo. Isso é sabedoria humana, fora o clamor por dinheiro. Paulo diz, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Portanto, Paulo pregava o evangelho confiante no poder eficaz do Espírito. Ele disse aos coríntios: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a sua fé se apoiasse não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Apenas algumas lições. Em primeiro lugar, se estivermos passando por momentos ruins, como Paulo estava passando, não devemos nos desanimar. Afinal de contas, essa carta tão gloriosa foi escrita enquanto Paulo estava preso. O puritano John Bunyan escreveu O Peregrino, tão conhecido e vendido no mundo todo, enquanto estava preso. Não devemos desanimar na vida cristã, e nem no trabalho cristão. Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos 10 e 11, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A igreja de Tessalônica sofria as perseguições com alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Isso nos motiva a compreender a possibilidade real de desfrutarmos da alegria nessa vida, mesmo em meio às tribulações. Capacidade de olharmos para o amor de Deus e entendermos pelo Espírito Santo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo disse: tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós. Que bênção usufruir desse poder da alegria quando as coisas vão mal. Que bênção poder apreciar a paz nas dificuldades,
nos sofrimentos, nas privações. Portanto, temos a possibilidade verdadeira de desfrutar da alegria na adversidade. Paulo disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Portanto, a primeira lição é essa. Se estivermos passando por dificuldades, como Paulo estava, não desanimemos. E a segunda lição, não apenas os ministros do Evangelho, mas a igreja em geral, precisa saber responder com clareza qual a sua função e o seu propósito. Por que Deus chama o seu povo predestinado para que a igreja exista? Por que Deus mandou instituir oficiais para supervisionar a vida espiritual dos seus membros? Por que Deus ordena que sua igreja anuncie a palavra e as pessoas se convertam e o povo seja instruído e edificado? Por que a igreja tem desviado a sua função com ações sociais, propagando política, filosofias e teologia humanista e interesseira? Paulo, como ministro da igreja do Senhor Jesus, ensina que o seu chamado foi para pregar o Evangelho. Jesus disse na grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não falou, ide, portanto, fazei obras sociais, ide, portanto, filosofar, ide, portanto, façam entretenimento ou política. Não. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, a função da igreja é evangelizar, pregar o Evangelho, seguindo o exemplo do ministério do apóstolo Paulo. E, finalmente, a última lição é que só o Espírito Santo pode tornar eficaz a pregação do Evangelho. Podemos fazer o melhor que pudermos, usar métodos, empenharmos o melhor, mas é o Espírito Santo quem opera no coração e vida do eleito. O Evangelho não foi representado por teatros, com danças e gestos, dramatizações, cantatas, corais no tempo de Paulo. Não. O Evangelho de Paulo não era pregado cheio de pompa, com cavalarias e abastança financeira. Não. Aos Tessalonicenses, Paulo diz que o Evangelho não tinha chegado até eles tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O Espírito Santo é o agente poderoso para se tornar eficaz a pregação do Evangelho. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outras, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Aqui